Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. A paz de Deus para os cristãos. Deixa o seu joinha aí para ajudar a expandir, o YouTube mandar para mais pessoas. Nesse dia vai ser gravado acerca desse assunto que o apóstolo Paulo traz aqui, comparando a vida cristã, tirando a comparação do esporte. Para muito quem não sabe, o esporte nasceu na Grécia, os gregos. E o apóstolo Paulo falou a respeito disso, dizendo aos irmãos: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Isso quer dizer, na corrida à distância. Até hoje tem, né? O esporte tem a corrida à distância, como tem aqui em São Paulo, São Silvestre e outros assim. Na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então ele fez a comparação que as pessoas que correm no estádio levam um prêmio. Naquele tempo era um. Hoje tem o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Então hoje são 3 que levam um prêmio. Mas naquele tempo era um só. E aqui ele compara a prática do esporte com a caminhada do evangelho cristão na terra. Então todos estão correndo. Aqui um só leva o prêmio. Isso é, o primeiro que recebeu o prêmio, Jesus Cristo, certo? E nós estamos todos nessa corrida como cristão, para chegar ao final, que é a vida eterna. Só que nessa corrida, Cristo já profetizou lá atrás, dizendo: o primeiro será o último, e o último será o primeiro. Portanto, quem corre bem nessa corrida cristã, que está chegando primeiro, ele tem que ajudar aqueles que estão correndo fracamente, devagar, muitas vezes cansado. Ele tem que ajudar a esses chegar também. Como diz aí no esporte hoje, o importante não é vencer, é competir. Então, quer dizer, o importante é tu competir. Tem muito que chega por último, lá no finalzinho, chega por último. Ele chegou, correu, ele treinou bastante e chegou, mas chegou por último. Primeiro ganhou o prêmio, o outro ganhou, mas tem aquele últimozinho que chega cansado, entregue, mas olha, chegou lá, mas chegou. Entendeu? Então essa é a nossa caminhada cristã. Vamos ajudar todos a chegar para receber o prêmio, né? Que é ao contrário da corrida do esporte hoje fisicamente humano, que é o contrário, que lá só ganha o prêmio só o primeiro. Mas nessa corrida cristã para chegar no céu, todos que estão, vamos se ajudar todos, para todos chegar que o prêmio é igual, do primeiro ao segundo, ao último, perdão, do primeiro ao último. Então o último será o primeiro, né?
Quem são que estão na frente, que correm bem, estão bem fôlego, bem treinados, chegam bem, vão chegar primeiro? São os homens que estão em frente, que são levados ao ministério, estão correndo bem na corrida cristã. Só que para eles entrar, tem que entrar o último dessa corrida. Tem um irmão que é ancião, cooperadores, que é o responsável da igreja, ele tem que ajudar todos a chegar lá, no último passo da corrida. Olha a comparação. Então ele tem que esperar. Ele não entra quanto o último não entrar. Por isso que o Senhor Jesus disse: primeiro serão os últimos e os últimos serão primeiro. Então nessa corrida cristã, todos nós temos que correr junto, ajudar os que estão mais na corrida mais devagar, ajudar, dar a mão para chegar até o fim. Então essa é a explicação dessa parte que o apóstolo Paulo fala para os irmãos na época que ele pregou o evangelho na terra. Agora nós sabemos, olha só, que comparação linda que Deus traz agora. Trouxe para entendimento. Nós estamos num país chamado Brasil. E a história do Brasil conta que um homem chamado Dom Pedro I levantou a espada e gritou: independência ou morte. E deu a dependência, entre aspas, ao Brasil. Que hoje estão lutando para fazer voltar a escravidão, o Brasil voltar a ser escravo do sistema, de outros meios de comando. Agora, veja bem, Cristo, ele veio na cruz, ele puxou da espada e gritou independência. Ele foi à morte e lutou com a morte e venceu e deu independência ao cristão. Liberdade. Ser livre para poder louvar, glorificar a Deus na terra. Ele veio para dar liberdade. Por isso o apóstolo Paulo diz lá, quando muitos estavam querendo ensinar os cristãos a voltar à prática da lei, vós quereis voltar à prática da escravidão? E ele diz, os falsos irmãos que se penetraram no meio cristão, veio espiar a nossa liberdade cristã, querendo fazer nós voltar às práticas da lei, que é da escravidão. De maneira nenhuma não podemos voltar à prática da lei, à prática da escravidão, porque Cristo veio trazer a liberdade cristã, a liberdade para nós glorificar a Deus e fazer as coisas livremente, sem depender de lei, fazer por amor, por disposição ao bem, a Deus, agradar a Deus na terra. Isso é liberdade, isso é livre, ser livre no espírito, dentro de uma doutrina, na verdade, por Cristo, mas de uma liberdade cristã. Se fazer o bem, amar ao próximo, ajudar o próximo, isso é liberdade cristã. Não voltar à prática das leis, fazer como é que as leis do velho, das leis dos homens, tome nós não podemos ser presa de homem nenhum. Nós foi chamado para liberdade, não para ser escravo de leis. Somos livres para servir a Deus na sua sã doutrina, que veio por Jesus Cristo do céu aos apóstolos e dispensado a nós. E hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. Então nós estamos livres para servir a Deus, e assim o país brasileiro tem uma Constituição que dá o nosso direito de ir e vir, dá o direito de culto, tudo isso é liberdade, Brasil. Porque um homem uma vez levantou a espada e gritou independência ou morte. Cristo levantou a espada e foi à morte, lutou com ela e venceu para dar liberdade cristã para nós hoje, ser livre e pregar o seu evangelho livremente.
E que Deus abençoe a todos. Creio que tenho esclarecido. Dá o seu like. Que Deus abençoe a todos.